Eba, estamos aqui de volta com mais um ao vivo da Pindaíba. Essa série de vídeos que eu estou contando como é que a Pindaíba que eu vivia na época de salário mínimo me levou a ter um monte de discos ao vivo na minha coleção. Quem quiser saber mais detalhes, está lá no primeiro episódio, eu conto a história direitinho. Estou aqui hoje para falar de uma banda que muita gente gostou no passado, muita gente fala mal hoje, mas que foi extremamente influente na vida de todo o pessoal do rock da minha idade. Provavelmente foi, se não foi a primeira, foi uma das primeiras bandas que a galera gostou. E essa banda é o Kiss, que tem aqui Kiss Alive. Vai despencar tudo. Kiss Alive. Um disco bacanaço, uma super produção da época, um treco que movimentou meio mundo e que gerou, 3 anos depois, Kiss Alive 2, que é esse disco também bacanaço, cheio de coisas. Bom, Kiss. Eu comecei a ouvir Kiss por influência de um vizinho meu, o Júnior, Ayrton, que curtia Kiss pra cacete e que sempre que eu tava na casa dele o cara botava Kiss pra eu ouvir. Ele me influenciou bastante. O Kiss tinha todo esse apelo visual e de atitude que, né, na época que a gente tinha 14, 15 anos, era um troço, era realmente relevante esse negócio. Quando eu comecei a comprar meus discos, o primeiro disco que eu comprei do Kiss foi esse aqui. Kiss Alive 2, que tinha as músicas que eu gostava mais e tal. E eis que em 84 baixa lá em BH o Kiss para tocar. Movimentou a cidade toda, sabe, assim. Eu lembro nitidamente da gente chegando no Mineirão e aquele pessoal da TFP e de umas igrejas falando que era adoração ao demônio. Cara, um povo que não tinha a mínima ideia do que era Kiss e tava lá apavorado porque a criançada ia vender a alma no Mineirão. E, putz, nada ia dar certo mais depois daquilo, todo mundo ia pro inferno e tal. Bom, fui lá, assisti o show, o queixo caiu, porque quem já viu Kiss ao vivo sabe como é que é. Quem tá vendo Kiss ao vivo hoje tá achando legal, mas o Kiss em 1984, os caras não tinham 60, 70 anos de idade. Era outra coisa, era um negócio fantástico, foi um show muito, muito, muito fantástico, que marcou a minha vida de fato. Logo depois do show em 84 que eu fui comprar o Kiss Alive. E que hoje, apesar do Kiss Alive 2 ter mais... Eu faço tudo ao contrário aqui. Apesar do Kiss Alive 2 ter mais músicas que eu gosto, o Kiss Alive hoje eu considero um álbum muito mais legal. Por vários motivos, assim. Eu acho que tem toda uma motivação financeira que o Kiss estava por trás disso. Ele tinha gravado 3 discos e os discos, apesar de ter criado uma legião de fãs, os discos eram um fracasso comercial, a gravadora estava quebrando e o disco foi um tremendo sucesso, cara. Vendeu adoidado e ampliou a legião de fãs, porque, bicho, o Kiss ao vivo é diferente, né? A galera curte ouvir o Kiss no estúdio, cara, mas a hora que você tá lá no show, velho, que troço impressionante, sabe? É uma experiência mesmo. Eles têm um apelo visual muito forte. O show de BH, eu lembro, tinha um canhão no palco que soltava fogo, Gene Simmons cuspindo fogo, cuspindo sangue, e efeitos de luz e o caralho. Cara, é uma experiência legal. O Kiss não é uma banda super virtuosa, as músicas não são músicas super elaboradas, as letras são uma catástrofe, cara. Eu tava ouvindo aqui outro dia o Kiss ao vivo e
a Alessandra estava comigo e tal, e eu estava comentando a letra de uma música, ela falou assim, cara, não sei por que você está falando que a letra dessa música é ridícula. As letras de todas as músicas do Kiss são bem ridículas. E é verdade, é verdade. Umas letrinhas bem pobres mesmo, coisa para pré-adolescente. Mas, cara, a energia da banda é do caralho. O Kiss é muito legal, esse lance das máscaras e do visual, o apelo visual deles é muito foda. E aí, cara, quando me sai esse Kiss Alive, a galera olhou e falou assim, bicho, essa é outra banda, né? E aí... E eu, de certa forma, eu penso que o Kiss Alive impulsionou a banda pra... Como é que se diz? Pra uma melhora mesmo. A banda cresceu muito, cara. Os álbuns que vêm depois ali, o Destroyer e o Love Gun, são bem melhores do que os outros anteriores. Assim, revigorou a banda, né, em termos de grana, porque a banda estava quebrada, e em termos de novos fãs e em termos de atitude mesmo. É um marco, é uma virada. O Kiss Alive foi lançado em 75, é da tour do Dress to Kill, que é o terceiro disco deles. E foi a tábua de salvação do Kiss e da gravadora. A crítica na época foi toda negativa, o que acho que só impulsionou os fãs a gostarem mais da banda, né? O pessoal mais rebelde e tal. Porra, se estão falando mal, é isso que eu vou ouvir. E hoje o disco é um clássico, né? Considerado um clássico pela crítica, né? Uma virada em cima de discos ao vivo mesmo, né? Como é que se diz? De trazer, porque pensa bem, na verdade, se o apelo visual do Kiss é muito forte, né, no show ao vivo, isso reflete também na performance da banda, né? Você tem uma resposta, o público enlouquece, você enlouquece em cima do palco também e fica todo mundo doido, e isso passou bem pro disco, principalmente pro Kiss Alive. Diz a lenda que esse título Alive é uma homenagem ao disco de 72 do Slade, Slade Alive, né? Tem o mesmo nome. E assim, mas eu não vou conseguir dizer se é isso mesmo, não achei ninguém da banda falando disso, então fica apontado aí a lenda. O Kiss Alive 2 foi em 77, 3 discos depois, eles optaram por não repetir as músicas do primeiro disco, e aí ele tem uma coisa engraçada. O lado 1, o lado 2 e o lado 3 tem a gravação ao vivo tradicional, e o lado 4 tem uma gravação ao vivo sem público. Eles gravaram soundcheck, gravaram jams que eles faziam antes do show e tal, e tá ali. São essas músicas que compõem o lado 4, não tem público. Tem 2 músicas que foram usadas em soundcheck e que acabaram do lado do ao vivo normal, eles colocaram um som de público, né? No fundo, que é Beth e I Want You. As 2 foram gravadas no Budokan, olha o Budokan aí de novo, em Tóquio. E é isso, ele fica um disco estranho por causa disso, porque o clima do lado 4 é completamente diferente dos outros, apesar dessas 2 músicas terem um público dublado, é um público do show do Kiss que está dublado ali no fundo. Ele tem as músicas que eu mais gosto do Kiss, certamente, Detroit Rock City e King of the Nighttime World, são 2 que eu consigo citar aqui de pronto. Que eu acho umas músicas do cacete, apesar de toda a precariedade da composição, de letras serem meio fracas e tal, são 2 músicas que eu curto desde sempre. E aí é isso, galera. O Kiss é uma banda pra... Eu não sei como é que tá o show do Kiss hoje. Não sei como é que é o Kiss hoje, com o pessoal com idade e tal. Mas em 84 foi uma experiência, cara, de entortar o caneco. Eu saí meio bolado de lá e depois, né, veio o Rock in Rio e tal. E aí a gente começou a acostumar com shows grandes, com grandes produções que traziam grandes cenários e tal, mas o Kiss foi o primeiro. Eu tinha, na época, o primeiro show internacional que eu tinha visto foi do Peter Frampton. E a hora que eu cheguei lá para ver o Kiss, cara, era outro mundo. Não é a mesma coisa. É rock, mas é outra coisa. É outro nível de produção, outro nível de planejamento, outro nível de sei lá. É difícil até de explicar, assim. Né? Depois acostumamos com isso e tal, e aí já vieram Rolling Stones com show mega, o U2 com shows mega, Iron Maiden sempre traz aquele show mega e vem no Brasil à torta e à direito, mas naquela época, bicho,
era o que tinha chegado aqui. E foi uma paulada, assim, eu saí de um show de Peter Frampton, que foi um show fantástico também, que um dia eu vou falar dele ainda, e chegar no show do Kiss, cara, o que é aquilo? O que é aquilo? Foi fantástico. Esses discos são bem legais, eles pegam bem o clima. Eu vou falar uma coisa diferente desse disco do que eu falei dos outros Pindaíba aqui, antes, que eu gravei antes. O som é ruim, cara. A gravação é capenga. Ela não é legal, não é legal. Assim, é o que eu me lembro de gravações ao vivo que eu ouvia na época, é o que tem nesses discos, né? Porque depois eles remasterizam e tal. Eu nunca ouvi nem o Kiss Alive, nem o Alive 2 remasterizados, nunca ouvi, não sei como é que são, não sei se conseguiram melhorar a gravação, mas esses dois aqui, que são as edições originais da época, cara, que coisa. Inclusive, eu nem mostrei aqui isso aqui, o disco Kiss Alive, quando saiu, na época ele vinha com esse folder aqui, ó, com fotos e tal, e colunas de fogo, para tentar dar uma ideia do que era o Kiss ao vivo. Era legal isso, os discos antigamente vinham com isso, né? Alguns discos, os mais caros geralmente, vinham com esses encartes, com fotos e tal. Disco ao vivo na década de 70 tinha isso, era bem comum. E foi um disco assim, na época que eu comprei esses discos, né, 84, o Kiss não tinha muita coisa lançada. 84? Não, antes disso, porque foi antes do I Love It Loud, antes do Creatures of the Night. E I Love It Loud foi a música que estourou mesmo aqui no Brasil e que a galera que não era do rock começou a ouvir Kiss por causa de... Isso, eu lembro que no show do Mineirão, eu achei que o Mineirão ia desabar a hora que os caras começaram a tocar essa coisa. E não desabou, né? Tá lá, de certa forma, até hoje. Então o Kiss tinha os discos ali até imediatamente antes ao Creatures of the Night. Eu peguei nesse disco as músicas que eu mais gostava de fato e logo depois do show eu comprei o Kiss Alive. E hoje eu acho um disco muito melhor do que o Kiss Alive 2 por, né, sei lá. Acho que a motivação dos caras para tocar era muito maior e quando eles gravaram o Alive 2 eles já estavam com o burro na sombra, né? E é isso. Mas são dois discos que vale a pena. Eu ouvi, faz tempo eu fiz num streaming uma playlist que coloca os dois discos tocando juntos. Esses dois discos vão estar lá na playlist do Ao Vivo da Pindaíba. Tá? Dá uma olhada, dá uma ouvida, vê o que você acha. E é o que eu tinha para falar do Kiss. Kiss foi uma banda muito influente, que hoje muita gente tem, meu Deus, não é legal e tal, mas velho, a maioria do pessoal da minha idade curtiu muito Kiss, foi muito fã de Kiss, quis fazer tatuagem de Kiss, saiu com a cara pintada na rua. A maioria dos meus amigos fez isso e, bicho, é isso. A gente fez, a gente gostou, eu curto ainda de montão esses discos e dá uma ouvida lá. Depois me conta o que você achou. Era isso que eu tinha para falar. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, recomenda para os amigos. Se você não gostou, faz o que você bem entender, mas recomenda para os seus inimigos. Vai lá, otário, vai lá ouvir Kiss. E em breve eu estou de volta com mais ao vivo da Pindaíba, com indicações desses discos ao vivo dessa época. Aquele abraço, até mais. You got to choose.